Estamos na semana de preparação para o Clássico. O Sporting vai ao Estádio do Dragão depois de ter vencido neste fim de semana o Rio Ave por 3-0. Depois da estreia em Alvalade, vem aí a deslocação ao terreno do Futebol Clube do Porto para a terceira jornada. O Sporting cumpre o exigente começo de temporada com uma visita ao Estádio do Dragão. Para a viagem à Invicta, os Leões não vão voltar a contar com Paulinho. Rubén Amorim confirmou a ausência do ponta de lança no Dragão, mas garantiu que a equipa vai ser fiel à sua ideia de jogo frente aos portistas. No sábado, o Sporting venceu o Rio Ave por 3-0 com 2 golos de Pedro Gonçalves e um grande golo de Mateus Nunes. Os Leões foram autores de uma exibição personalizada e construíram um resultado que Rubén Amorim considera que peca por escasso. São estes os temas que marcam o Raio-X Sporting desta noite. Miguel Braga, Manuel Fernandes, Pedro Azevedo e João Olivença estão connosco. Eu cumprimento os 4, o Miguel e o Manuel aqui em estúdio, o Pedro e o João a partir de casa. Muito boa noite e bem-vindos então ao Raio-X Sporting. Miguel, estamos aqui no rescaldo do Sporting Rio Ave e eu pergunto-te se o aplauso de todo o estádio em Alvalade ao Ricardo Jogaia, aos 80 minutos, mostrou que os adeptos do Sporting estão ao lado do jogador, por um lado, e que por outro estão contra as manifestações de ódio que vimos nas redes sociais. Boa noite, Manuel. Eu diria que sim, acho que foi mais uma boa demonstração de sportinguismo e de esportivismo dos nossos adeptos e acho que fizeram o essencial, que é estar com os nossos e apoiar os nossos jogadores. Manuel, Francisco Trincão mostrou frente ao Rio Ave, pergunto-lhe, alguns dos predicados que de facto fazem dele uma das grandes esperanças, uma das grandes contratações deste defeso em Portugal. Boa noite a todos. É verdade, quando esta direção contratou o Trincão foi precisamente porque sabia as capacidades deste jogador. Normalmente, quando se começa uma época, há jogadores que levam mais tempo que outros a ganhar forma. Eu lembro-me no ano passado, as pessoas já punham em dúvida o Mateus Reis no início do campeonato. E o que é um facto é que o Mateus Reis está a demonstrar que é um jogador à altura da nossa equipa. E é o que vai acontecer com o Trincão. O Trincão já neste jogo, com mais 2 jogos já, com uma boa pré-época, já parece a fazer coisas extraordinárias, mais solto, mais dinâmico, mais pressionante. E é uma excelente aquisição que o Sporting fez para o futuro. João, parece-te que o Sporting sentiu a falta de um ponta de lança de referência no sábado? Boa noite a todos. Não, essa questão nós vamos falar mais à frente, mas eu não parece que ainda seja necessário, porque perdemos muito tempo a falar sobre o ponta de lança de referência quando o Sporting há 3 anos joga com 3 jogadores muito móveis na frente, com jogadores onde nenhum deles é uma referência, passam a ser os 3, o espaço que eles ocupam é que é a referência quando eles estão a jogar, a zona do campo que eles ocupam e onde a bola cai é a referência e não propriamente um jogador único como a referência do ataque do Sporting. Portanto, acho que a ausência de referência que se fala muito e a ausência de um jogador de referência, na minha ótica, é transformada pela movimentação e dinâmica e os espaços que ocupam os jogadores e não propriamente a necessidade de termos um jogador, porque não é assim que o Sporting joga e não foi assim que o Sporting conseguiu atingir títulos. Pedro, olhando para esta jornada, parece-te que os árbitros estão mais alerta para as simulações dos avançados dentro das áreas adversárias? Boa noite a todos. André, no início desta época os árbitros receberam instruções claras para não assinalar falta a cada contacto. Obviamente os lances de área estão incluídos. Na época passada vimos muitas situações em que a cada contacto, ou ao mínimo contacto, os jogadores atiravam-se para o chão na área, resultavam daí pontapés de penalti. Esperemos que este ano o mesmo não aconteça. Um bom indicador será um lance que vimos ainda ontem de um jogador que, após receber um contacto, atira-se claramente para o chão. O árbitro deixou prosseguir o jogo, não assinalou, portanto é um bom sinal. Muito bem, já começámos o Raio-X Sporting com as vossas respostas rápidas. Vamos avançar para os temas fortes do programa.
Tema fortíssimo e quente e de última hora, a grande prestação de Oriol Dongmo nos europeus de atletismo ao ar livre, em Munique. A atleta do Sporting conquistou esta noite a medalha de prata no lançamento do peso. Ela lançou a 19 metros e 82 centímetros, bateu o recorde nacional e com esta grande prestação conseguiu a medalha de prata nesta grande competição internacional. Mais um resultado de grande relevo para a atleta do Sporting Clube de Portugal. Miguel, é mesmo isto, não é? Mais um grande resultado por parte do Oriol. Sim, é uma grande campeã. É campeã europeia e mundial em título de pista coberta e como a própria disse, agora nas declarações que fez no final da competição, ainda há 2 dias teve problemas físicos com uma lesão e que lhe complicou a vida, digamos assim. Mas mesmo assim fez o recorde nacional ao ar livre e tem esta muito orgulhosa prestação que lhe vale o título de vice-campeão da Europa e a medalha de prata para Portugal. É uma primeira medalha então conquistada por parte de um atleta português e por parte de um atleta do Sporting Clube de Portugal. É o grande destaque neste primeiro dia dos europeus de atletismo ao ar livre e é um tema que naturalmente vai estar em destaque também neste Raio-X Sporting, no Sporting Grande Jornal e ao longo das próximas horas no acompanhamento deste europeu de atletismo ao ar livre. Vamos então ao Sporting Rio Ave. Os Leões venceram a formação de Vila do Conde por 3-0 em Alvalade na segunda jornada do campeonato. E depois deste triunfo sobre o Rio Ave, o Sporting já pensa no clássico com o Futebol Clube do Porto. Rubén Amorim confirmou que Paulinho não vai até ao Estádio do Dragão e a equipa vai se manter fiel à sua ideia de jogo frente aos Dragões. Tenho noção das diferenças que vamos encontrar no Dragão, a forma como o Porto defende, como o Porto ataca, quando nos ganha a bola, nas bolas paradas, tudo isso é um mundo completamente diferente, portanto não fico nem descansado nem preocupado, vou preparar o jogo como sempre, sabendo que o único avançado da área que não está disponível, vamos jogar de outra forma, mas sempre com a nossa ideia de jogo e, portanto, foi um bom sinal da equipa a jogar sem essa referência, sim. O Rubén Amorim aqui a identificar as diferenças que o Sporting vai encontrar. Vai ser um jogo, Miguel, completamente diferente deste com o Rio Ave e já lá vamos. Como é que a equipa encara a partida de sábado? Acho que nós temos que perceber que este sorteio ditou que à terceira jornada o Sporting já terá feito 2 das deslocações mais difíceis do calendário da Liga. Mas eu diria que encara com confiança e com o espírito que o treinador tem dito semana após semana, ou seja, são 3 pontos que estão em disputa, é um campo difícil, mas estamos ainda na terceira jornada. Existe algum tipo de... Estamos aqui a falar de um jogo sempre quente e particularmente este clássico nos últimos anos, no último ano, foi muito quente. Existe algum tipo de receio do Sporting face àquilo que se verificou no Estádio do Dragão na época passada? O Sporting não tem receio de ir a qualquer campo ou jogar contra qualquer adversário. Diria que vamos com o intuito de passar os nossos valores e de jogar o jogo e de, obviamente, conquistar os 3 pontos. Agora, não há qualquer tipo de receio relativamente ao Sporting, volto a dizer, relativamente a qualquer estádio ou a qualquer adversário. O último clássico para o campeonato no Dragão ficou muito marcado pela arbitragem. Que árbitro ou que tipo de arbitragem que o Sporting espera para o clássico? Mas aqui, no mundo ideal, o que eu espero, que todas as pessoas que gostam de desporto em Portugal, a única coisa que esperamos é que, no fundo, seja, obviamente, uma boa arbitragem. Temos frente a frente duas grandes equipas e, com certeza, vamos ter também um estádio, se não cheio, praticamente cheio, e por isso a única coisa que desejo é que o árbitro e a equipa de arbitragem, obviamente, façam uma boa partida também. Manuel, que expectativas é que tem para o clássico? Que expectativas também é que tem em termos de arbitragem? Eu
Naturalmente que, atendendo o que se passou a época passada e o que se tem passado em jogos no Estádio do Dragão, tenho algum receio. Isso, como sportinguista, eu estou a falar como sportinguista. Isto porquê? Porque o ano passado aconteceram coisas que eu digo que é impossível de nós não recearmos. Por exemplo, a forma como o Coates é expulso. O Coates leva com o pé em cima do Taremi e a falta é contra... Mas isto já é hábito. Se vimos ontem o jogo do Porto, ontem, em Vizela, aconteceram 2 lances semelhantes. E eu só não percebo porque é que eu acho que o vídeo-árbitro não pode intervir nestes lances, mas devia poder intervir, porque ontem há um jogador do Vizela que o jogador do Porto vai-lhe por cima e o jogador do Vizela é que leva cartão amarelo. Portanto, são coisas que são graves demais, porque limita o jogador do Vizela, às tantas leva o segundo amarelo e vai para a rua. Portanto, eu acho que tem que haver cuidado e o vídeo-árbitro tem que intervir, porque aquilo é quase uma agressão, é uma entrada violenta. E, portanto, acho que... Agora, venha o árbitro, eu acho que com os árbitros que venha o diabo e escolha. Veremos então que árbitro é que vai ser escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. O Sporting viaja até ao Estádio do Dragão, depois de ter vencido o Rio Ave por 3-0 no Estádio José Alvalade. Foi o primeiro jogo da temporada no Estádio do Sporting. Vamos olhar para os golos da partida. Aos 36 minutos, Marcos Edwards descobriu Pedro Gonçalves no centro da pequena área. O número 28 acabou por introduzir a bola na baliza e marcar aquele que seria e que foi o segundo golo da conta pessoal nesta edição do campeonato. O Sporting que depois ampliou a vantagem aos 66 minutos. Este é um grande golo de Mateus Nunes. Pareceu até surpreender o próprio. É um grande gesto técnico do número 8, Leonino, e que vale a pena rever, naturalmente. Foi o golo da noite, muito aplaudido pelos adeptos do Sporting, que o Sporting vencia por 2-0, mas ainda viria a ampliar a vantagem, novamente, aliás, por Pedro Gonçalves. Esta é uma grande jogada coletiva do Sporting. Aqui a combinação com Francisco Trincão, um grande passe para Pedro Gonçalves, que finaliza desta maneira. Marca o terceiro golo também da época. Ele já está no topo dos melhores marcadores do Campeonato Nacional, juntamente com Simone Banza, do Sporting de Braga. Vitória por 3-0, Miguel. Uma exibição convincente, o adversário dominado, como tinha pedido Rubén Amorim, sem oportunidades de golo e um grande caudal ofensivo. Foi o regresso à normalidade, como também tinha pedido Rubén Amorim em conferência de imprensa? Foi o regresso às vitórias e o regresso à conquista dos 3 pontos, e isso acaba por ser sempre o importante. Apesar do grande golo que o Mateus marcou, eu queria fazer uma referência que acho que o golo da noite foi marcado mais uma vez pelos nossos adeptos, porque vemos muitas vezes a comunicação social apontar maus exemplos que o futebol dá, mas acho que no último fim de semana em Alvalade passou-se um daqueles bons exemplos que deve ser mencionado. Ou seja, como foi noticiado, morreu uma das grandes figuras do nosso futebol, que jogava no Benfica, e eu gostei de ver em Alvalade um tributo prestado pelos espectadores que lá estavam, pelo público que lá estava, porque vimos a imagem do Fernando Chalana nos ecrãs gigantes do estádio, e também vimos durante 1 minuto, ininterruptamente, o público em Alvalade a bater palmas e a homenagear assim este grande futebolista. E por isso acho que queria começar também esta intervenção por dizer que acho que é um momento único, acho que é um daqueles bons exemplos que merece ser relembrado. Relativamente ao jogo propriamente dito, acho que ganhámos de forma inequívoca. Foi um jogo só com um sentido, e acabámos de fazer 3 golos, mas também, e tal como também disse o Rubén Amorim, poderíamos ter feito mais alguns. Ele até personalizou no Pedro Gonçalves, dizendo que ele deveria ter marcado 4 golos. Eu já fiquei muito contente que ele tenha marcado os 2 e acho que, como disse, o importante era atingirmos esta paz, regressarmos às vitórias e conquistarmos os 3 pontos.
Ora, muito bem, vamos ouvir também Rubén Amorim, a análise do treinador à partida dos Leões, à exibição. Ele destacou a importância, nomeadamente dos defesas centrais, na construção de jogo da equipa, sobretudo frente a equipas como o Rio Ave, que se apresentam em Alvalade com um bloco mais baixo. Ainda mais dilatado. Sem dúvida, quer na primeira parte, quer na segunda. Obviamente no início nós temos dificuldade porque os blocos são baixos, as equipas são bem organizadas e nós precisamos de algum tempo, e quando eu digo nós, eu não tenho grande intervenção aí, os jogadores têm que perceber como é que eles defendem, começam a conhecer o seu espaço, conhecem bem as características dos adversários, porque nós trabalhamos isso durante a semana, mas eles precisam dali de alguns minutos para perceber como é que está a dinâmica do jogo, e quando isso aconteceu nós começámos a acelerar. Eu penso que os centrais foram muito, muito fortes na construção, muito mais rápidos, e eles são os nossos organizadores de jogo, principalmente nestes jogos. Cada vez mais nós conseguimos encostar os adversários e são eles os organizadores de jogos, não são os médios centros, não são os alas, são eles que nos organizam o jogo, e se eles estão bem e fortes a reagir, a qualidade do jogo é melhor, e portanto eu acho que peca por escasso o resultado, quer na primeira parte, quer na segunda. Muito fortes na reação, muito fortes na proteção da baliza, muito fortes nas bolas paradas, e portanto eles receberam a mensagem, e parabéns aos jogadores. Rubén Amorim a destacar o papel dos defesas centrais, não só porque foram importantes para manter a consistência defensiva da equipa, mas também porque foram importantes na construção de jogo do Sporting, e a equipa teve muitas oportunidades de gol. Vemos aqui alguns dos dados então dos 4 defesas centrais que alinharam, porque Luís Neto depois acabou por ser substituído e Santos Juste entrou no decorrer da segunda parte. Vemos aqui a elevada taxa, nomeadamente a elevada percentagem de passe destes 4 defesas centrais, e eu aproveito aqui para perguntar ao João Olivença, João, se concordas com esta análise e se estes dados também dizem isso mesmo, que os defesas centrais de uma equipa como o Sporting, frente a este tipo de adversários, assumem aqui um papel de quase organizadores de jogo, não é? Foi isso que aconteceu frente ao Rio Ave? Sim, André, o próprio posicionamento dos defesas centrais do Sporting geralmente é sempre à frente da linha de meio campo quando têm a bola, o que significa que são os primeiros jogadores a receber e propriamente depois a criar situações de finalização, porque muitas vezes os passos longos de Coates, Luís Neto e Gonçalo Inácio têm evidentemente o tal espaço atrás da linha defensiva, que muitas vezes é ocupado pelos 3 jogadores na frente, com a tal mobilidade e a ausência do tal jogador de referência. Portanto, o que nós temos aqui são jogadores que muitas vezes permitem liberdade, quer ao médio centro o Garte ou o Morita, quer também a Mateus Nunes e principalmente também a Porro, do lado direito, ou o jogador que joga do lado esquerdo, neste caso o Mateus Reis. Portanto, o que nós vemos aqui é uma eficácia geralmente muito elevada, a rondar sempre os 90% ou mais dos centrais do Sporting, na eficácia do passe, seja passe longo, passe curto, seja também outro tipo de passe para trás ou passe para a frente. A eficácia de passe é muito elevada, e queria destacar que o Sporting, dos 22 passos em profundidade, passos longos que fez, que os 4 jogadores fizeram dos centrais, somente executaram 16 passos com sucesso, o que significa que um passe que tem um risco enorme, que é feito geralmente a 20, 30 metros do sítio onde a bola sai, e que consegue ter um jogador a receber a bola e dar continuidade à jogada, 16 passos em 22 neste jogo em específico, com uma taxa e uma média dos 4 jogadores de 94% de eficácia de passe, faz com que esta equipa do Sporting tenha 3 jogadores habitualmente que funcionem como 3 jogadores médios centros, e não aquela ideia do central antigo que batia na frente, que era um jogador que só recebia para passar para o lateral ou para o médio centro. No Sporting, os centrais têm um papel determinante de criação de oportunidades de gol e de criação também de situações junto ao corredor lateral e ao corredor central, para depois, evidentemente, desenvolver. Nós vemos que o Sporting aparece com jogadores na frente com muita facilidade, e que Mateus Nunes, o Garte ou o Morita, mas neste caso Mateus Nunes, por exemplo, era um jogador que quando recebe a bola, já recebe a bola mais próxima da área adversária, o Morita também acontece isso, o que permite depois que as ações que ele tem são de remate, como o gol que fez, de passe ou de condução de bola, para depois libertar os jogadores na frente. E esta função destes 3 centrais permite que depois todos os outros jogadores tenham muito mais liberdade para criar, ao passo que se fosse ao contrário, se tivesse que o Mateus, o Morita, o Ugarte, o Porro, o Mateus Reis e qualquer jogador que jogue naquela zona tivesse de vir buscar muitas vezes a bola para progredir, iria perder muito mais tempo, iríamos ter menos jogadores na zona de finalização, perto da área adversária,
e assim conseguimos ter mais jogadores na zona de finalização, temos a bola mais segura por parte dos centrais e conseguimos atrair por parte dos adversários os seus avançados, libertando depois o espaço nos corredores, no corredor intermédio, para o Sporting poder jogar com muito mais facilidade. E esta estratégia tem tido efeitos neste sentido e esta eficácia de passe explica muito bem porque é que Ruben Amorim diz que funcionam como médios autênticos. Médios que ajudaram Pedro Gonçalves, por exemplo, a subir ao topo dos melhores marcadores do campeonato. Ele foi considerado o melhor jogador em campo nesta vitória sobre o Rio Ave. Aí estão os dados estatísticos da exibição de Pote. 2 golos marcados, 3 em 5 remates enquadrados, 1 remate ao poste. Pedro Gonçalves ainda enviou uma bola ao poste. 6 passos para finalização, 1 passe de ruptura, 6 passes aproximativos e 17 passes aproximativos recebidos. São dados goal point da exibição de Pedro Gonçalves. Miguel, foi também um regresso à normalidade para Pedro Gonçalves, melhor marcador do campeonato? Não querendo ser injusto contigo, eu acho que é um pouco injusto falarmos em regresso à normalidade do Pedro Gonçalves, porque na última época as pessoas esquecem-se que ele, ou seja, na primeira época que ele faz no Sporting, marca 23 golos e tem 3 assistências, o que está um total de participação em golos do Sporting de 26. Na última época marcou apenas 15 golos, mas fez 11 assistências, ou seja, voltou a ter preponderância novamente e diretamente em 26 golos do Sporting. Eu só espero que ele continue com este faro para o golo, seja a fazer assistências, seja a marcar. Confesso que eu percebo a valorização de qualquer jogador que marca muito e que acaba por ser importante, mas no fim do dia eu quero é que o Sporting ganhe. Obviamente, se puderem marcar todos, melhor. Se o Pedro puder ser novamente o melhor marcador, melhor, mas não deixe de considerar sempre um pouco injusto, ainda para mais porque já foi até referido pelo Ruben Amorim que ele teve que se tratar de alguma forma com um problema que o acompanhou e por isso, apesar dessa circunstância, ainda ter tido os números que teve na época passada, só me dá alento para que esta época ele continue a fazer e a contribuir diretamente para os golos da forma que o tem feito ao serviço do Sporting. O Manuel Fernandes é um fã incondicional do Pedro Gonçalves. Imagino que tenha ficado ali também deliciado, nomeadamente com aquele terceiro golo do Sporting, o segundo de Pedro Gonçalves. Eu adorei o golo do Mateus Nunes. Mas aquilo é um remate espontâneo, mas a meter muito bem o pé à bola. Mas para mim o jogo coletivo foi essa jogada que vem da esquerda para dentro. O Pedro faz uma tabela com o Trincão que lhe mete a bola com peso e medida para ele depois definir de uma forma excelente. Eu adoro quando um jogador chega isolado ao guarda-redes e pica a bola da forma como o picou. Porque o Pedro aqui, por exemplo, neste lance, eu vi o que é que ele quis fazer, mas ali basta um ressalto que a bola pode subir mais um bocadinho. Ele quis colocar a bola no lado esquerdo do guarda-redes, mas a bola subiu um bocadinho mais. Portanto, é um jogador que faz a delícia. E como o Miguel disse muito bem, eu tenho essa opinião também. Apesar de não jogar tão bem como na primeira época, mas também não jogou os jogos todos por causa das lesões que teve, o Pedro foi muito eficaz e muito eficiente dentro do caudal ofensivo da nossa equipa e os números que o Miguel já referiu são verdadeiros e por isso também acho que fez uma boa época. As pessoas é que ele na primeira época se calhar habituou-nos um pouco mal, porque é bom esquecer que ele é não é um ponta de lança, é um jogador. Nos habituou bem, aí por acaso acho que nos habituou bem. Acho que nos habituou bem, não nos habituou nada mal. Habituou-nos bem, mas há um ditado que se diz que estamos mal habituados e estamos sempre à espera que seja melhor. E portanto eu acho que o Pedro já demonstrou nestas 2 épocas e mais este princípio da época que é um jogador de excelência e que vai ser um fenómeno no futuro. Um jogador que também esteve em destaque, mas mais no capítulo defensivo e começou igualmente a ser destacado por Ruben Amorim foi Luís Neto. Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting Clube de Portugal relevou o papel de Luís Neto não só no balneário como também na própria exibição que estava a fazer. Ele acabou por ser substituído, mas mais para dar ritmo a Sanchez.
queria realçar o papel do Neto. Quando esta equipa precisa de um apertozinho, o Neto dá-nos logo outra. Há jogadores assim. Há outros que nos dão os golos, dão-nos as fintas, o Neto dá-nos outras coisas e quando é preciso o Neto está sempre lá. Por isso, realçar a equipa toda, mas em especial a exibição do Neto hoje. A exibição e o papel de Luís Neto destacados por Ruben Amorim nesta flash da Sporting TV. Miguel, é sempre um jogador muito destacado por Ruben Amorim, não é? E ele disse inclusive depois na conferência de imprensa que quando a equipa está a precisar de um apertozinho que o Luís Neto aparece sempre e que é um jogador fundamental. Sim, a frase foi: quando é preciso, o Neto está sempre lá. Eu acho que isso é o maior elogio que um treinador pode fazer a um dos seus jogadores e que é demonstrativo da importância que o Neto tem no clube. E eu acho que essa frase resume em tudo. O Neto, muitas vezes, até pela própria crítica, digamos assim, é um jogador que não o põem muitas vezes como titular garantido ou na equipa titular, e a grande verdade é que ele tem sido muito consistente cada vez que é chamado à titularidade e acho que estas palavras do Ruben demonstram de facto o peso que ele tem na equipa e a serenidade que dá aos seus companheiros. Luís Neto destacado por Ruben Amorim e daqui a pouco vamos também destacar e analisar, aliás, a exibição de outro jogador que esteve em evidência frente ao Rio Ave. Uma assistência, uma bola à barra e participação na maior parte dos lances ofensivos do Sporting. Francisco Trincão fez a melhor exibição de Leão ao peito até ao momento. Uma prestação que vai ser analisada já a seguir. Manuel ainda está a falar do gol de Pedro Gonçalves, ficou mesmo deliciado com o gol e o gesto técnico do número 28. Foi também um grande passo de Francisco Trincão e nós já vamos falar sobre ele. A recuperação do Rochinha. Exatamente, que voltou a entrar bem na equipa. A propósito desta mobilidade e desta dinâmica da frente e ataque, o que é que achaste, Miguel, desta exibição do Sporting sem um ponta de lança de referência? Confesso que gostei da dinâmica ofensiva da equipa, tanto com o Paulinho como sem o Paulinho, ou seja, acho que mais uma vez também é o maior elogio que podemos fazer a este plantel e ao treinador, é de facto esse, porque o Paulinho é um jogador de topo, não façamos confusões relativamente a isso. É um jogador internacional português, foi ele que marcou o gol que nos deu o campeonato. Basta lembrar o peso que ele tinha e a forma como o Sporting Braga jogava quando o Paulinho lá estava, e por isso o Paulinho é de facto um jogador de topo e tenho a certeza que dará muitas alegrias ao Sporting no futuro. Mas, estando magoado, é bom saber também que podemos contar com outros jogadores e outras soluções, e acho que foi isso que acabou por acontecer. E tal como o Ruben disse no final do jogo, a resposta que a equipa deu à ausência do seu homem de área, digamos assim, acabou por ser uma boa resposta e aquelas movimentações constantes, o Manel saberá isso bastante melhor do que eu explicar, mas acredito que para os defesas ter 3 jogadores a movimentarem-se constantemente do centro para a direita e para a esquerda e a mudarem de posições também deve ser complicado de defender. E por isso acho que a boa resposta da equipa é o mais importante, e a equipa de facto deu essa resposta colmatando a ausência do Paulinho. Precisamente vamos a esta dinâmica da frente de ataque do Sporting. Ruben Amorim confirmou então que Paulinho vai falhar o clássico com o Futebol Clube do Porto e, portanto, os Leões vão de novo apresentar-se sem um ponta de lança de referência, uma estratégia que já tinha sido utilizada na época passada. Nós já tínhamos utilizado isto o ano passado, estamos preparados para quando um jogador está lesionado, e o importante é os jogadores conhecerem as características uns dos outros, a equipa também, conseguir se adaptar consoante o jogador que está em campo, mas não é nada de novo, já fazemos isso desde o ano passado, tem corrido bem. Agora é recuperar rápido o Paulinho, faz-nos muita falta. Enquanto ele não estiver, estão lá outros e vão dar boa resposta. Ruben Amorim, lembrando aqui que esta estratégia, João, já foi utilizada na época passada e a verdade é que o Sporting parece não se ressentir, não é? Da ausência de um ponta de lança de referência. Verdade, André. E eu acho que, por muito que nós vamos mostrando aqui ao longo destes 3 anos de raio-x, várias jogadas explicando como é que é a dinâmica ofensiva do Sporting, com Paulinho, sem Paulinho, com Paulo Sarabia no ano passado, com Marcos Edwards, com Trincão este ano,
é difícil, ainda continuamos muito agarrados a uma ideia de um ponta de lança único como acontecia no passado, e o futebol de hoje em dia é muito moderno nesse sentido e é muito evolutivo, e o Ruben Amorim mostrou-nos que é possível jogar sem um ponta de lança de raiz fixo na área, mas sim um avançado que tanto joga na área como recupera receber a bola. Trago agora aqui 3 lances que espelham bem como o Sporting explora o espaço atrás da linha defensiva adversária e como de alguma forma acaba por criar situações de finalização longe da sua baliza ou mais próximo da baliza, longe da baliza adversária ou mais próximo da baliza adversária. Primeiro lance aqui do Trincão, nós vamos ver aqui já a repetição, o espaço atrás da linha defensiva, o Sporting explora muito, vemos ali aquele retângulo gigante, os 3 jogadores do Sporting posicionados, não um em cada corredor, mas precisamente 2 num corredor e um no corredor central, e o Francisco Trincão entre os 2 centrais, a tentar de alguma forma fugir à sua marcação e a aparecer numa zona. Vemos ali, Marcos Edwards recebe a bola, atrai um dos jogadores, Trincão entre os centrais e Pote atrás do outro central. Isto dificulta muito a marcação. Quando a bola sai, nenhum dos centrais consegue fazer a marcação ao Trincão e o Pote aparece ali pronto também para receber a bola na zona frontal da baliza. O remate é muito bem feito pelo Trincão à barra, mas não deixa de ser uma jogada típica do Sporting, da forma como ataca o espaço atrás da linha defensiva adversária, como é muito veloz os jogadores a atacar esse mesmo espaço e como os passos são feitos habitualmente sempre pelos jogadores atrás, neste caso foi feito pelo Pedro Porro, mas vamos ver mais à frente que são feitos também pelos centrais nesse sentido. Portanto, o Sporting tem estas características. 3 jogadores na frente, mas se nós observarmos agora é Trincão em Pote que está no corredor central e é Marcos Edwards que está mais recuado para receber a bola e atrair um adversário. Não vemos nenhum ponto de lança de raiz, não vemos nenhum jogador a jogar nessa posição e também muitas vezes não vemos isso acontecer na maior parte dos jogos. No segundo corte nós temos também a mesma situação, uma jogada muito bonita que nós tivemos a oportunidade de ver todos no estádio, os adeptos certamente ficarão muito satisfeitos, que é a jogada do golo. Círculo ali no Rochinha, é um jogador que vem recuar e vai imediatamente tirar a bola ao jogador adversário. E a partir daqui vemos o posicionamento dos 3 jogadores do Sporting. No corredor central, Pote mais à frente, Trincão no lado direito, Rochinha, e agora é ver a combinação. É aquele espaço que Pote vai atacar. Combinação simples com o Trincão, e a aparecer novamente nas costas dos adversários e a fazer um movimento de ruptura, um movimento rápido. É este tipo de jogadas que é uma jogada extraordinária e é assim que o Sporting muitas vezes consegue fazer o jogo e consegue fazer fluir as oportunidades de gol. Vemos aqui novamente Rochinha muito rápido a tentar recuperar a bola e consegue. É um jogador que parte do corredor esquerdo para o corredor central e nós vemos ali novamente, não há ausência de um jogador, há 2 jogadores posicionados que podem receber a bola entre linhas, bola cai em Pote e depois vemos a combinação simples a atrair os defesas contrários, os 2 defesas, com esta atração de Francisco Trincão, quando tem a bola, Pote fica liberto para atacar aquele espaço atrás da linha defensiva adversária e o Sporting continua a enganar desta forma os adversários e a fazer um gol extraordinário. Daqui não conta só o passo do Trincão, não conta só a desmarcação do Pedro Gonçalves, conta na minha ótica o trabalho mais importante foi do Rochinha de recuperação da bola e de se movimentar e conduzir a bola para uma zona onde poderia fazer a diferença e onde poderia haver combinações muito perigosas. Aqui sim, um passe de Gonçalo Inácio, o tal médio centro, como chama Ruben Amorim, e aqui o Pote a aparecer novamente a zona de finalização. Vemos novamente que tipo de jogada é feita. Mais uma criação de oportunidade de golo longe da baliza adversária, feita pelos centrais, em que a bola cai precisamente nas costas do central, que estava a fazer uma marcação ao Pedro Gonçalves, a bola vai lá cair, o Pedro já sabe que é este o movimento, e depois novamente o jogador faz o movimento de aproximação à área. Vemos ali os 2 jogadores também, na imagem parada, quer o Trincão, quer o Rochinha, na zona central do campo, a pedir a bola, creio que na próxima imagem de repetição vamos ter essa oportunidade de ver, a pedir a bola. E o que é que isto acontece também muitas vezes? Não só um jogador procura este movimento de ruptura como o Pedro Gonçalves para marcar o gol, como também os 2 jogadores que estão habitualmente naquelas posições centrais do campo, que estão variando, ora estão na esquerda, ora estão no meio, ora estão na direita, aparecem numa zona entre a linha média, a linha dos médios e a linha defensiva, a linha dos defesas. E isto acaba por muitas vezes confundir os adversários. Nesta situação nós podemos ver, vejam os 2 jogadores aqui, quer o Rochinha, exatamente, quer o Rochinha, quer o Trincão com o braço levantado, e vemos que eles poderiam receber a bola e tinham espaço para correr, e isto faz com que o Pote fique numa situação de 1 contra 1 com o central, e isto, sendo rápido, sendo bom na condução, imediatamente se cria uma situação de finalização. Portanto, o Sporting criar 3 situações diferentes, mas cuja dinâmica é praticamente a mesma: velocidade, exploração do espaço atrás das costas da linha defensiva,
passe milimétrico, seja por alto, longo, seja curto, seja em profundidade de rasteiro, e o Sporting continua a criar uma dinâmica diferente, com os jogadores nem sempre posicionados naquele quadro inicial, como nós vemos, um à direita, um à esquerda e outro no meio, mas a movimentarem-se muito e ocuparem os 3 corredores para poderem receber a bola e desta forma enganarem as equipas adversárias e fazerem uma exibição fantástica. Eu acho que o Manel gostou muito do golo e desta imagem, e por isso, pelo menos foi isso que nós falámos, é uma jogada fantástica, portanto certamente ele ficou maravilhado de ver novamente aqui a repetição. Uma grande jogada, o passe foi de Francisco Trincão, ele que fez a melhor exibição de leão ao peito até ao momento e mostrou-se à Sporting TV muito feliz por se ter estreado em jogos oficiais no estádio José Alvalade e admitiu também sentir-se cada vez mais confiante e entrosado com a equipa. Correu bem, ganhamos, que era o mais importante, e estou muito feliz, muito contente de poder jogar com os nossos adeptos mais uma vez. Estou-me a sentir cada vez mais confiante, cada vez mais entrosado nas ideias da equipa e do Mister. Sinto-me confiante, estou aqui para dar o meu máximo e o melhor todos os jogos para poder ajudar o Sporting, e aquilo que eu posso dizer é isso, é dar o máximo todos os jogos, fazer o máximo pelo Sporting e dar tudo pelo Sporting. Manuel, sentiu esta confiança de Francisco Trincão? Senti, vi o jogo ao vivo e senti que de facto ele, aliás, aqueles movimentos que ele fez é de quem já está muito perto do seu ritmo habitual. Aqueles movimentos sem bola, ganhando em velocidade aos defesas adversários, não é uma arma não é a melhor arma dele, mas ele, estando no movimento, ele arrancou e ganhou logo a posição para fazer uma jogada individual e rematar ao posto. Portanto, o Trincão é este Trincão que nós conhecemos durante muito tempo, é este Trincão que nós precisamos, e eu acho que ele vai fazer uma época extraordinária, porque ele tem um talento maravilhoso, tem um índice técnico elevadíssimo e é um jogador de eleição. Eu penso que o Trincão, atendendo à idade que ainda tem, é um jovem que ainda vai progredir muito, vai ser muito bom nos próximos anos à nossa equipa. O que é que te pareceu a exibição de Francisco Trincão, Miguel? Eu gostei muito. Aquele remate ainda na primeira parte, se tem entrado, era daqueles que levantava ao estádio e teria sido ainda melhor, mas acho que o que o Manel diz, no fundo, é o que é verdade. O Trincão é um jogador com muita qualidade e, obviamente, o ritmo agora que está a ser imposto, o jogar todos os fins de semana, o jogar todos os jogos, vai-lhe permitir, obviamente, continuar a ganhar estes níveis de confiança e o ritmo que ele jogou a certa altura, ainda para mais quando está coadjuvado pelo Pedro Porro, ficamos ali com uma ala direita, diria, rapidíssima e fortíssima e é um prazer vê-lo jogar. O que é que te passou pela cabeça quando viste o gol de Mateus Nunes? Um grande gol. Eu não posso dar o grito que dei lá. É melhor não, Manel, é melhor não. Não posso dar o grito que dei lá. Eu acho que é daqueles golos que, enfim, qualquer pessoa que gosta de ver futebol gosta daqueles momentos, por muito que todos nós, e obviamente o terceiro golo do Sporting é a prova disso, que é o tal movimento coletivo que o Manel estava a falar aqui há bocado. Este tipo de golos também são daqueles que enchem as medidas, no sentido em que é um jogador e dá para quase fazer o relato, olhar para a imagem, não é? Dizer que o Mateus recebe a bola, olha uma primeira vez e depois deve-lhe ter passado ali qualquer coisa pela cabeça por falta de opções, possivelmente para fazer o passo para desmarcar, e pensou, vou rematar. E saiu-lhe aquele remate, enfim, eu diria que ele acertou com tudo e mais alguma coisa, que a bola foi a uma velocidade estonteante e é de facto um golo extraordinário. E a bola veio com essa velocidade estonteante, Miguel, porque ele meteu muito bem o pé à bola. A forma, aquela bola só vai assim porque ele estou com o peito do pé. Se ele chuta de lado, a bola não ia com tanta força. É que vai com força, pé, vai colocado, aquilo é um grande remate e é meio vai assim, vai subindo, não subiu muito, foi subindo gradualmente. E o Mateus tem esta coisa boa de fazer sempre bonitos golos e golos importantes, por isso. Um grande gol de Mateus Nunes, valeu a pena para quem foi assistir a este Sporting Rio Ave. Vamos agora analisar a arbitragem com o Pedro Azevedo. Pedro, vamos então, começando pelo golo do Sporting, ali dúvidas relativamente ao posicionamento de Pedro Gonçalves, está em posição legal? Aliás, relativamente a uma possível falta de Marcos Edwards, assim é que é? Correto. Sim, não há dúvidas em relação à posição do Pedro Gonçalves.
Portanto, descrevendo um pouco o lance de ataque do Sporting pelo lado direito, o Edwards ganha a bola, ganha a posição, faz o cruzamento para o Pedro Gonçalves fazer o gol. Aqui a única questão que se poderia colocar seria se há ou não infração de Edwards ali na disputa de bola com o Fábio Ronaldo. O facto é que podemos ver nas imagens agora, o Edwards é mais forte no corpo a corpo, consegue ganhar a posição e fica livre para fazer o passe para Pedro Gonçalves. Portanto, lance legal, sem qualquer infração, lance bem decidido pelo árbitro da partida. 51 minutos, ficou um pontapé de penalti por assinalar a favor do Sporting. É um lance que deixa dúvidas. Novamente o Fábio Ronaldo no lance, agora em disputa com o Trincão na área do Rio Ave. O Fábio Ronaldo, depois de tocar na bola, acaba por atingir o Trincão com o braço, na zona do pescoço. Olhando para o critério que o Manuel Mota utilizou em todo o encontro, podemos dizer que se enquadra no tipo de arbitragem de Manuel Mota, e fica aqui um pouco o benefício da dúvida em relação a este lance. O facto é que se também tivesse marcado, dado com esta situação conseguir tirar o Trincão do lance, se o Manuel Mota assinalasse pontapé de penalti também não haveria nada a dizer. Portanto, fica o benefício da dúvida para Manuel Mota nesta situação. Dá a impressão que poderia ter assinalado pontapé de penalti. Aos 68 minutos ficou um segundo cartão amarelo por mostrar a João Ferreira. Sim, digamos que aqui foi o principal lapso na arbitragem de Manuel Mota no jogo. O lance é claro, portanto, os jogadores do Rio Ave, o João Ferreira, perde a bola, vai a conduzir a bola escapa e ele, na tentativa de a recuperar, acaba por fazer um tackle deslizante com a sola à frente e derruba Morita. Portanto, é um lance com algum perigo para a integridade física do Morita, é uma entrada negligente. Se o Morita eventualmente tem o pé apoiado no solo, poderia causar um sério dano à integridade física do Morita. Não foi o caso. Aqui, no mínimo, teria que haver, ou digamos que o justo seria o Manuel Mota advertir o jogador, seria o segundo amarelo para João Ferreira, no caso, portanto, consequentemente seria a expulsão. Aqui o Manuel Mota preferiu deixar prosseguir o jogo, aplicou a lei da vantagem. No final do lance deveria ter exibido o cartão amarelo, mas dado tratar-se de segundo amarelo, o ideal seria interromper de imediato o jogo, advertir o jogador com o segundo amarelo, expulsar, e essa teria sido a decisão mais correta. Portanto, neste lance há um equívoco de Manuel Mota. Digamos que critério largo sim, mas há situações que não se pode deixar passar. Ao minuto 90, golo anulado a Coates. Boa decisão? Sim, é um lance claro. O guarda-redes do Rio Ave, Jonathan, consegue agarrar a bola. Quando está no ar com a bola em sua posse, acaba por ser carregado por Coates nas costas. Portanto, independentemente de depois o Mateus Nunes rematar para a baliza, a falta é bem assinalada sobre o guarda-redes do Rio Ave. Alguns erros cometidos por Manuel Mota. Qual é que é a nota final desta arbitragem? Nota 3, o Manuel Mota tentou aplicar aquilo que falámos no início do programa, de acordo com as instruções que foram dadas pelo Conselho de Arbitragem, de dar um critério largo ao jogo, deixar jogar, não parar, não quebrar constantemente o ritmo de jogo, dar mais tempo de jogo útil. No entanto, há aqui estas duas situações que mencionámos, o lance sobre o Trincão que deixa dúvidas, mas principalmente o amarelo ao João Ferreira. Ficou o segundo amarelo por exibir, portanto, apesar de uma arbitragem no global positiva, fica a nota 3 para Manuel Mota. Nota 3 para Manuel Mota neste Sporting 3, Rio Ave 0, que ficou também marcado ainda antes do apito inicial desta partida pela homenagem do estádio José Alvalade e dos adeptos do Sporting Clube de Portugal a Fernando Chalana, antigo jogador da Seleção Nacional e também do Sport Lisboa e Benfica. Um minuto de silêncio que foi cumprido com uma enorme ovação por parte dos adeptos do Sporting, que se levantaram para aplaudir o antigo
adversário do Sporting Clube de Portugal. Um momento que também foi único e que marcou esta partida. Aí vemos o minuto de silêncio, que não foi de silêncio, foi de aplausos por parte dos milhares de sportinguistas que estiveram presentes em Alvalade. Já durante esta semana, durante a passada semana, o presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas, marcou presença na missa de homenagem a Fernando Chalana. Ele acabou por preferir também esta declaração, dizendo que, estou a citar, morreu um dos maiores do nosso eterno rival e do futebol português. Foi um adversário magnífico e leal. Como tal, merece todo o nosso respeito, reconhecimento e admiração. Os sinceros pésames aos familiares e a todos os benfiquistas. Uma semana marcada pelo desaparecimento de uma das maiores figuras da história do futebol português, com direito a uma homenagem também por parte do rival e por parte dos adeptos do Sporting. Foi uma bonita homenagem, Miguel? Começámos o programa por dizer exatamente isso e acho que daqui o devemos repetir, ou seja, o futebol português, que infelizmente às vezes nos dá tão maus exemplos, neste acho que deu um excelente exemplo, e que a comunicação social, da mesma forma que às vezes enfatiza muitos outros, também deveria enfatizar este, porque acho que foi de facto uma figura incontornável do nosso futebol. E acho que também, em vez de eu estar a repetir-me e a dizer mais do que aquilo que disse, eu gostaria até de ouvir o que é que o Manel disse, porque o Manel, muito mais do que eu, privou com o Fernando Chalana e cruzou-se várias vezes em campo. E por isso, mais do que eu, diria que até terá sentido esta homenagem dos nossos adeptos de outra forma. O Manuel, que já da sexta-feira tinha aqui feito questão também de deixar palavras a Fernando Chalana, esteve em Alvalade. O que é que sentiu quando viu e participou também desta homenagem? Fiquei muito feliz, acima de tudo, fiquei muito feliz pelo Sporting fazer esta homenagem a Fernando Chalana. Acho que isto não é Sporting nem Benfica, é o desporto, é os grandes jogadores. Fernando Chalana foi um grande jogador. Eu estreou-se na seleção nacional com 17 anos, comigo também a jogar na seleção com ele. Era um craque. Eu lembro-me de jogadas que ele fazia, dava-me as bolas para eu marcar. Lembro-me no apuramento para o Mundial de 78, em que nós jogámos os 6 jogos. Ele jogou 6 jogos e eu joguei 6 jogos. E, portanto, era um regalo ver aquele miúdo jogar. E eu conheci-o ainda na CUF, quando estava na CUF, porque ele ia para lá, para a CUF, apanhar bolas e brincar e coisas. Já se via o talento dele. E mais uma vez, só lamento a morte de uma pessoa que eu gostava muito, e os pésames à família e aos benfiquistas. João, como sportinguista, também pergunto-te o que é que sentiste com este enorme aplauso por parte dos adeptos do Sporting a Fernando Chalana. Bom, eu partilho da mesma opinião e palavras do Miguel e do Manuel, como é evidente, e destaco obviamente que este é que é o ambiente que se pretende no futebol português, os adeptos a respeitarem situações de perda de outros clubes, independentemente do clube, seja rival ou não, porque acho que este é o caminho que nós temos que ter, e este é uma boa forma de nós abordarmos o desporto, nós abordarmos o futebol. É um extraordinário exemplo que nós estamos a dar a toda a gente que vê, a nível nacional, seja aos jovens, seja a nível internacional também, a forma como nós tratamos e cuidamos e homenageamos aqueles que, mesmo sendo rivais, desempenharam um papel importante no nosso futebol e que de alguma forma tiveram muito sucesso, e isso é aquilo que se pretende, e que também de alguma forma acabaram por tocar alguns dos jogadores, nomeadamente até o nosso treinador. Portanto, de alguma forma é sempre importante, e destaco como um extraordinário exemplo que mais uma vez os adeptos do Sporting deram ao país, mostrando uma grande solidariedade com o falecimento e o desaparecimento de um grande jogador de um clube rival. Miguel, este jogo também ficou marcado pelo aplauso dos adeptos do Sporting ao Ricardo Gaio. Ele foi lançado por Rubén Amorim aos 80 minutos. Foi muito apoiado, naturalmente, isto depois do que tinha acontecido e das manifestações e das críticas que foi recebendo nas redes sociais. Já tínhamos falado sobre isso na semana passada. Entretanto, a Liga Portugal organizou um movimento Mais Futebol, Menos Ódio, e o Sporting associou-se também a este movimento.
Sim, acho que é sempre importante. Infelizmente também já falámos sobre isso aqui. O problema de ódio nas redes sociais não se restringe ao futebol. Obviamente, se restringir diria que seria mais fácil de acabar com o problema. Mas acho que os agentes do futebol e os clubes e a Liga devem de facto sinalizar esse descontentamento contra esse tipo de comportamento, ainda para mais, no caso em concreto, contra um grande profissional e um leão dos 7 costados. Mas a resposta também dos nossos sócios e adeptos foi dado logo a seguir com essa manifestação no estádio de grande apoio ao Ricardo Gaio, e quando assim é, acho que pelo menos estamos no bom caminho de salientar esta posição da Liga, a que o Sporting também aderiu, e acho que é importante todos nós refletirmos sobre a necessidade, obviamente, do melhor comportamento nas redes sociais. Mas esta manifestação de sportinguismo e de apoio dos adeptos é vital para o jogador, não é? Depois do que ele tinha passado, sentir este carinho e este apoio dos adeptos é muito importante. O apoio dos sócios e adeptos é sempre importante para qualquer jogador. Diria que é parte daquilo que os faz correr, é sentir esse adepto, porque é de facto uma experiência única. Acho também que os jogadores têm que ser, hoje em dia, fortes o suficiente para, independentemente desse adepto, conseguirem fazer a sua vida e manter a exigência relativamente à sua profissão. Acho que, obviamente, tudo se torna um pouco mais fácil quando vemos estas demonstrações de apoio. Mas achas que é importante para ele, para ter a percepção de que ou seja, que a maioria dos adeptos estão com ele e que as redes sociais não representam, de facto, a realidade tal como ela é? Mas eu espero que nenhum deles pense que as redes sociais representam a realidade tal como ela é. As redes sociais são o que são, têm o seu papel importante. Até ouvimos o nosso treinador dizer que por ele nenhum jogador teria uma rede social, mas que também compreende hoje em dia o uso dessas redes sociais por parte dos jogadores. Acho que, como tudo na vida, deve ser feito com conta, peso e medido, e obviamente não devemos pactuar nem deixar que este tipo de comportamentos de violência, de incentivo ao ódio, etc., se aconteçam e se perpetuem, muito pelo contrário. E por isso todas estas ações para sinalizar a luta contra o ódio nas redes sociais, acho que são importantes por causa disso. Manuel, como é que viu também este apoio dos sportinguistas ao Ricardo Gaio? Eu estava lá, senti e fiquei, foi uma alegria enorme. Porquê? Porque o Gaio sentiu que de facto foi injustiçado, porque foi um lance em que o jogador do Braga rapidíssimo conseguiu ultrapassar, passava por Gaio e passava por qualquer outro jogador. E de facto, eu disse já no outro programa, ontem que estive aqui, e disse que de facto as redes sociais é para aquelas pessoas que não têm coragem de dar a cara e dizer as coisas frontalmente. Esses é que devem dizer as coisas frontalmente, para nós sabemos quem é. Não é dar respostas e nós não sabemos quem é. Isso é cobardia, em minha opinião. E, portanto, acho que o Gaio mereceu isto da parte dos verdadeiros sportinguistas, que são a maioria, é a grande maioria. João, para terminar, cultura desportiva, cultura Sporting também foi isso que se assistiu neste momento de sportinguismo e de apoio ao Ricardo Gaio ao minuto 80. Sim, sem dúvida, não deixa é muito importante, e eu tive a oportunidade também já de dizer isso já no programa onde estava com o Manel, é muito importante que os adeptos do Sporting apoiem os jogadores, aquela manifestação foi isso mesmo, e temos que de alguma forma acabar com esta mania de criticar os jogadores nas redes sociais, ou ter aqui uma crítica, principalmente a jogadores como o Miguel também referiu, que são do Sporting, que vivem o Sporting, que foram criados cá, que desenvolveram, depois foram para outros clubes, voltaram também, e que agora representam o Sporting com todo o seu amor e com toda a sua vontade. Portanto, aqui o importante é que o Sporting esteja aliado, obviamente, a este tipo de iniciativas que combatem este tipo de comportamentos, e, obviamente, também ver que os adeptos do Sporting, pelo menos a mim deixou-me bastante feliz, ver que os adeptos do Sporting estavam com o jogador e apoiaram o jogador na sua entrada e entenderam que é um momento complicado e que nos momentos complicados é que nós devemos estar junto dos nossos jogadores. É nesses momentos, treinadores, jogadores, direção, seja quem for. O clube tem que estar unido, principalmente nos momentos difíceis, não pode ser só quando ganha, que há grandes festas e que há grandes manifestações na internet, tem que ser também nos momentos em que as coisas não correm bem, em que se tem que dar uma força ao jogador, que se tem que apoiar o jogador, e o Sporting, e bem, como disse, aliado a uma estratégia que eu acho que passa mesmo por haver menos ódio e mais
mais apoio, que é disso que nós estamos a falar, mais compreensão, de mais civismo também. Eu acho que nós estamos no caminho certo e acho que o futebol português está caminhando para o caminho certo se continuar com este tipo de iniciativas a médio prazo. Muito bem, muito obrigado, João. E é assim que terminamos este Raio-X Sporting. Agradeço também ao Pedro Azevedo, ao Manuel Fernandes e ao Miguel Braga por terem estado connosco neste Raio-X Sporting. Obrigado aos 4. Nós voltamos a marcar presença na próxima semana.